Sejam todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. Após ouvir tanto o violinista Fernando quanto Alavilches, fica até complicado falar. Por quê? Porque segundo o espírito Rossini e também Leon Denis, a música é a médium da harmonia. E a harmonia é a lei que governa o cosmos. De modo que, quando o espírito expressa a sua consciência através da música, ele está colocando em ação o amor que existe em si, a serviço do amor que existe em tudo. De modo que, para Rossini, quando esta harmonia atinge os acordes do seu universo mental, ela fraciona-se em incontáveis cores. E essas cores transformam-se em vibrações. E as vibrações em sons. E os sons carregam em si, através da estrutura do ar, a harmonia do universo. Por isso que quando ouvimos uma música, dependendo do estado de espírito em que nos encontramos, nós viajamos de uma parte a outra, ou de um ponto do começo ao fim, se é que existe fim, do universo. Porque nós existimos como multiversos em miniaturas em toda parte, embora seja até certo ponto difícil de imaginar isto. Mas quando Khalil Gibran, na obra As Últimas Horas de Gibran, ele narra que se um único átomo contém todos os elementos da Terra, uma única gota d'água, todos os elementos do oceano, um único movimento da mente contém todas as leis da existência. O espírito do espiritismo, que tema é esse? De onde surgiu isto? Se nós fôssemos falar do nosso espírito, não estaríamos diretamente falando de nós. Somos uma diminuta fração deste espírito. E como cada dia trazemos uma velha novidade, para os que ainda não sabem, conforme as instruções de Allan Kardec na obra Que é o Espiritismo, na questão 127, quando ele interroga o Espírito da Verdade, que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? Normalmente chamamos por desconhecer ainda o que é a consciência. A resposta, mais ou menos assim, conforme as traduções: são as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas reencarnações, que nem sempre são possíveis tomar essas boas resoluções como homem, porque o homem é um pequeno mundo, segundo Kardec. O diretor é o espírito, o princípio dirigido, o corpo. Nós gostaríamos de estar dirigindo o nosso corpo como almas, fração diminuta desta consciência. Mas já conhecemos a nossa origem conceitual, a nossa própria consciência. Porque em realidade, conforme Kardec, não há esquecimento de coisa alguma pela consciência. Porque do contrário, como ele anotaria no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé é um sentimento que nasce com o homem, inclusive sobre a sua destinação futura? A fé.
E a fé para o codificador, ou para Allan Kardec, precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. Então, se a fé é um sentimento que já nasce comigo, e não é qualquer sentimento, a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. E antes do amor, segundo Joana de Ângeles, não existia criação. O amor é uma força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, quando falamos do espírito do espiritismo, não estamos falando das frações diminutas com as quais Allan Kardec confeccionou o que conhecemos como codificação, em apenas um volume, chamado O Livro dos Espíritos. Este contém os códigos iniciais dessa codificação que, segundo Kardec, é cósmica, que existe desde a criação. É uma doutrina eterna. Coube a ele, aos luminares que o auxiliaram, juntar alguns fragmentos que estavam esparsos no meio filosófico, científico ou religioso. E cabe a nós dar continuidade a isto. Então, quando falamos de espírito, estamos falando da essência que está por trás da letra. Porque a letra normalmente mata o que a essência de fato quer expressar. Foi por isso que Santo Agostinho, quando alguém lhe questiona a respeito de Deus, ele responde: se você não me perguntar, eu sei. Mas se me perguntar, eu já não sei. Como que eu posso falar uma semente de laranja, que nela existe não apenas uma laranjeira, um laranjal inteiro? Será que ela acreditaria? Talvez duvidasse, até não aceitasse. Por isso, as 3 frases do início da obra O Despertar da Consciência, do átomo ao anjo. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. É apenas mais uma ideia. Pode medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Nada, nem todos os exércitos do mundo pode fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. Einstein, Bezerra de Menezes, Victor Hugo. De modo que, se eu desconheço o meu próprio corpo, como eu posso fracionar parte da minha consciência, transformá-la num hormônio, para levar ao interior de uma de suas partes a música, a harmonia, a síntese virtuosa imanente na minha própria consciência? Se eu desconheço a função de uma única célula, como que eu posso dialogar com ela? Faça isso ou faça aquilo. Se eu não compreendo que ela também é um universo em miniatura. Mas quando falamos de células, de moléculas, de átomos, o pessoal fica entediados. Mas qual a energia que usamos na transmissão do passe? Que energia é esta? É o plasma de minhas próprias células, como o magnetismo animal, e a essência virtuosa emanada da minha mente, expressão da minha consciência, vibrando através
da maquinária ou de todo esse complexo consciencial chamado perispírito, desde as camadas mais profundas do corpo causal ao da intuição, deste ao emocional superior, do emocional superior ao mental abstrato. E agora, a partir daí, o que é intuitivo vai transformar-se em racional, no mental concreto. O que era antes a essência da minha consciência, agora vai transformar-se em pensamentos sobre a regência de minha vontade, o maestro desta orquestra. Mas o que fará um pensamento se eu não tenho inteligência a respeito do? Por isso, Allan Kardec orienta-nos que a inteligência é que direciona o pensamento. Os sentimentos nobres são os elementos qualificadores deste, e a imaginação o mecanismo por meio do qual vamos criar as condições para que ele possa materializar-se. O verbo se fazer carne. Porque o reino de Deus, conforme vamos ouvir durante a semana ou fim de semana, principalmente com João Atílio, levantando a possibilidade a partir das informações diretas com Jesus, através dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E dando continuidade ao assunto, falando do mesmo tema, com os luminares que vieram após, mostrando que esse reino de Deus, à semelhança do que disseram no passado, não é bem algo que vamos encontrar pronto. Segundo André Luiz, é algo que nós construímos. E veja, por alguns instantes, respire fundo, acerene o corpo, pacifique as emoções, alinhe os pensamentos, prepare a inteligência e a imaginação. Deus, a força suprema do universo, é onipresente, está em tudo, é onisciente, sabe de tudo, é onipotente, tem o poder para alterar segundo a lei que ele próprio, que ela própria criou, o que for necessário, visando o bem do conjunto. Mas o espírito, guardar as suas devidas proporções, também é onipotente, segundo Kardec. É onisciente e onipresente, por sua vez. Ele sabe de tudo que está acontecendo por aqui. Ele está em cada partícula dos seus veículos de expressão. Ele tem o poder para alterar qualquer coisa numa velocidade assustadora. Mas e a alma sabe disso? Por isto que Ernesto Bozano, na obra O Objetivo da Vida, narra que o plano físico existe para isto, para que em cada encarnação, não reencarnação, porque Kardec mudou a sua tese e a maioria não perceberam quando ele trocou a palavra reencarnar por perceber que ninguém reencarna, mas sim encarnamos. E na questão 605 e 605A da obra O Livro dos Espíritos, principalmente na questão 605A, na nota do próprio Kardec, o espírito, ao encarnar no corpo do homem, traz os seus valores intelecto-morais,
Se ele vencer as influências da matéria, ele segue rumo à angelitude. Se a matéria o influenciar, ela o leva rumo à brutalidade. E perceba, em fração de milésimos de segundo, nós colocamos o reino de Deus, a essência construída por cada um de nós, através de milênios, porque para Joana de Ângeles, o Espírito tem quase a idade do universo, do cosmos. A alma está sendo fabricada agora, segundo Ernesto Bozano, assemelha-se a uma semente que antes fora parte integrante da terra, da água, do ar e da luz. Individualizou-se como consciência, mas não sabe que tem capacidade de compor, auxiliada por outros seres, uma árvore inteira. Por isso, segundo Joana de Ângeles, não é o espírito que esquece, porque há espíritos, conforme consta no livro dos recordes, o pequeno Kim, o menino chinês, segundo Divaldo Pereira Franco, que lembrou que sabia falar com 2 meses de idade. Então não esqueceu. Lembrou que sabia escrever com 4 meses e escreveu um poema. Lembrou que sabia andar e andou com 6 meses, mesmo o equipamento não estando totalmente construído. E entrou diretamente após publicar o primeiro livro de poema com 9 meses de idade. Com 6 anos, entra diretamente na universidade e doutorou-se em mais de 15 áreas: física nuclear, biologia molecular e etc. Como esqueceu? A alma, para Joana de Ângeles, assemelha-se a uma semente que o espírito gesta e coloca no meio em que ele quer experienciar alguma coisa, para interagir com esse meio e incorporar esse meio à semelhança da semente, que sozinha sequer, por mais que aproveite tudo que existe nela, segundo Kardec, ela não compõe uma folha sequer, com todo o seu material energético. Mas se interagir com a terra, incorporando-a, auxiliada pela água, assessorada pelo ar e enriquecida pela luz, ela individualiza-se como uma árvore da qual ou a semelhança da árvore que ela própria surgia. Mas nem isso é segurança para tal, porque ela pode ser uma semente de laranja que foi até uma altura e consorciou com a semente de limão, e no processo de enxertia, 2 espíritos vão animar o mesmo corpo e aprender juntos. Vai falar isso no meio espírita, que 2 espíritos podem animar o mesmo corpo. Agora eu quero ver quem tem cacife para contestar a obra de Hermínio Corrêa de Miranda. E vá lá na diversidade, na obra Diversidade dos Carismas, se vocês não vão enxergar isso lá. Um espírito pode animar vários corpos, ou vários espíritos animar um só corpo. E aí nós olhamos para uma célula somente do nosso sangue. Ela é composta de 280 milhões de moléculas. Uma célula do sangue. A hemácia, a vermelhinha. Mas cada uma dessas moléculas, um ser individual, um universo individual,
composta de 10.000 átomos, que são 10.000 consciências individuais. Aí Allan Kardec anota na questão 150 até 152. A soma dos espíritos não forma um todo? Não constitui o mundo completo? E quando ele vai entender a respeito da alma da Terra, na Revista Espírita de 1869, no mês de setembro, quando ele questiona, e a resposta vem: a soma dos espíritos encarnados e desencarnados formam o que nós estamos falando, a alma da Terra, da qual todos nós fazemos parte. Então estamos dentro de um espírito maior, células do corpo do Cristo, membros uns dos outros. Isso torna-se um tanto indigesto, porque eu não posso mais, a partir dessa informação, preocupar-me somente comigo, porque eu existo em vocês. Somos um. A soma de todos nós formam o que nós chamamos a alma da Terra. E qual é o nome desta alma? Cristo. E no Cristo, que é Jesus? Que não é o mesmo. Pastorino, Sabedoria do Evangelho, vocês vão achar a informação. Então, se eu quiser falar com uma de minhas células agora, eu vou transformar parte da minha essência consciencial num hormônio, num mensageiro que vai representar a minha consciência e vai lá naquele setor falar em nome do seu Criador o que precisa ser dito, para que aquele energismo possa se colocar em movimento. Um hormônio. E segundo André Luiz, todos os hormônios que governam os nossos corpos nascem na vibração dos pensamentos, na vibração dos sentimentos de nossas palavras. Se eu desconheço essa realidade e não enriqueço esse pensamento com sentimentos nobres ou enobrecedores, eu vou perturbar as minhas células, adoecê-las. Mas para consertar o corpo, construir órgãos saudáveis, Camille Flammarion narra que basta a mentalização, com sentimentos e pensamentos nobres, segundo Joana de Ângeles. E agora sou eu a consciência que vou encarnar alguma coisa em meu corpo, segundo Kardec. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Então a encarnação não existe só no ato da concepção espiritual e depois da concepção física, segundo André Luiz. Ela existe a cada pensamento elaborado. E em média elaboramos, segundo Joana de Ângeles, 95.000 pensamentos a cada 24 horas. Criamos, só para nos auxiliar na digestão, 76 sextilhões de bactérias, só para participar da digestão, da mastigação à excreção, só do sistema digestivo a cada 24 horas. E todos são nossos filhos. E quando esse pensamento é enriquecido por esta harmonia interior, materializando-se como hormônios no interior de nossas células, tocando no plasma ou no citoplasma dessa célula. E este citoplasma tem algo que mantém a forma que nós chamamos de citoesqueleto. E esse citoesqueleto que dá forma e movimento à célula, em parte é composto de microtúbulos. E quando nós pensamos os microtúbulos, a semelhança da mente na célula.
Como já dissera André Luiz, cada célula tem o poder de executar uma onda mental. Eles se reúnem mediante um convite e vários seres menores tornam-se um, com o nome de centríolo. Já com o poder, com a onipotência de duplicar a célula ou confeccionar qualquer parte dela, qualquer organela em toda a sua estrutura. Apenas a junção de pequenas partículas conscienciais gerenciadas pela expressão da consciência transformada em hormônios. E tudo isso pode acontecer quando ouvimos uma música e acompanhamos o seu teor vibracional. A mensagem da música faz isso no nosso corpo. Por isso que a Quinta Sinfonia de Beethoven, quando almejamos curar-nos, ela desintegra uma quantidade de células cancerígenas, no caso, ou qualquer outra célula enferma, como se deformasse um outro tanto e desnorteasse o restante, no sentido de continuar realizando o que realizava. E uma obra como o Bolero de Ravel, a Nona Sinfonia, tem o poder de curar todas as doenças. Mas se nós ouvimos a música e não mudamos o comportamento, será que resolve? Ela conserta e nós estragamos. Ele fez um esforço tremendo, virou-nos do avesso. Porque quando ele canta, ele entra em nossa consciência. E como se buscasse do reino de Deus em nós, porque o reino dele se materializou, e do físico ao âmago do nosso ser, ele convida-nos e arrasta-nos, às vezes da zona de conforto, e nos coloca em movimento, que ele disse mais de uma vez, durante a sua apresentação. E quando sabemos disso, porque isso é fé, então agora eu tenho condição de mentalizar sabendo que estou criando uma ordem. E eu posso fazer o que Emmanuel e Joana de Anjos nos ensina, dialogar com os meus órgãos, com as minhas células, porque minha consciência, nesse processo de fracionamento, como nos ensina Maria João de Deus em Cartas de uma Morta, seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, nos quais, nesses reinos, essas consciências embrionárias saturam-se das forças astrais emanadas da mente desses luminares. O que é que emana da mente de Jesus? Eu senti desprender de mim virtudes, sementes de possibilidades. Não é mais ou menos assim que está na lição O Homem no Mundo, gravada no Evangelho segundo o Espiritismo? Semente de justiça e de caridade pode jorrar na mente que se unem, nas mentes que se unem, implorando a assistência dos bons espíritos, para que esse material, esse energismo possa nascer, florescer e frutecer, para que possamos dividir com aqueles que desconhecem essas realidades. Aí eu quero conversar com as minhas células, mas eu não sei o que faz uma célula do fígado, por exemplo. Como que eu posso conversar com alguém? Porque eu ouvi isso de um mestre na culinária, um chefe de cozinha, ou chefe, só sabe mandar quem sabe fazer. Como que eu posso mergulhar no meu corpo como alma, se eu desconheço a minha própria realidade? Eu fui gestada nesta encarnação. Frações de outras almas podem estar interagindo e interferindo nesta em construção.
Como Ernesto Bozano narra que em cada encarnação o espírito fabrica uma alma e a incorpora em sua individualidade. E Pietro Baldi narra: se não cuidarmos do nosso patrimônio como alma, a personalidade que ora animamos pode morrer. É o que vemos na obra de André Luiz: perdermos o corpo físico e depois perdermos também os corpos perispirituais. E ficar somente essa diminuta semente que nós chamamos de ovoide, que é um pouquinho menor do que um vírus, geograficamente falando. A alma em construção. E se chegarmos a esse estágio, nós vamos precisar voltar ao reino mineral, convencer todas as forças que desprezamos, passar pelo reino mineral, o animal, chegar ao pré-humano, até conseguirmos recompor com várias sequelas os nossos veículos de expressão. Um ovoide, segundo vários autores, Luiz Sérgio, por exemplo, ele encarna às vezes por segundos, depois minutos, depois horas, dias, meses, e após centenas de milhares de reencarnações consegue compor, às vezes uma espaçonave sem o cérebro, com várias deficiências mentais e físicas. E nós queremos conversar com o nosso corpo e queremos que ele nos obedeça, e ele está vendo que nós desrespeitamos os elementos que o constituem. A cenoura está apodrecendo na geladeira, a laranja passou do ponto, o legume cozido já não serve mais para o uso, e queremos que o corpo nos obedeça. E esquecemos que todo o energismo do corpo está evoluindo, e fatalmente todos eles vão transformar-se em instintos, os embriões dos sentimentos, instintos que vão se elevar e se transformar em sensações, mais tarde em emoções, um pouco mais em sentimentos, organizam-se como pensamentos, elevam-se ao degrau da inteligência e transformam-se em consciência. Esse é o Espiritismo na sua essência. Ele trata da origem, da natureza e da destinação dos espíritos, mostrando-nos quem somos ou quem estamos e a possibilidade do que está encarnado comunicar-se com o que não está. Se eu já fui um átomo, conforme a mensagem de Adelino da Silveira, o Adelino Silveira, que eu descobri outro dia, aqui de Mirassol, menino, fui átomo, fui vegetal, fui animal, completo eu, hoje estou humano, a caminho da angelitude. Se eu evocar parte do meu perispírito, conforme nos ensina Leon Denis, há uma possibilidade muito grande de eu saber consertar o corpo, porque é ele que coordena as coisas por aqui. Como alma, eu posso fazer isso. Se eu evocar parte da minha consciência que já foi o que eu almejo ser, como um dia aconteceu conosco, após a má vontade de um profissional, evocando a minha consciência a semelhança do Neo em Matrix. Mande aí um helicóptero, curso de pilotagem também. Falei,
tem algum eletricista aí dentro, mande para cá. Eu fiz a instalação da minha casa, da minha irmã e do meu irmão, que até hoje nenhuma das instalações deram problema. Em nada. Nenhuma tomada parou de funcionar. A lâmpada tem a sua vida útil. Que poucos sabem, uma lâmpada fluorescente não é a quantidade de horas que ela está ligada, é a quantidade de vezes que eu ligo. Se eu for retornar no ambiente em até 10 minutos, é melhor deixá-la acesa. Gasta menos e se desgasta menos do que desligar. Se eu desconheço que um computador, sendo o portátil ou os PCs de mesa, se eu for usá-lo dentro de 2 horas, não desligue. Desligue o monitor, porque ele gasta mais energia, se desgasta com o processo de reiniciá-lo ou de ligar o boot que ele dá, do que se deixássemos ele hibernando e daqui a 2 horas fôssemos usar. Por agora é só esta provocação que eu gostaria, porque nós estamos aqui para ouvir o Alan. Mas nós vamos começar a conversar amanhã. Vocês não têm o dever, a obrigação de acreditar em nada que falamos, mas têm o dever moral de pensar na possibilidade de sermos deuses em miniaturas, de na essência termos a onisciência, a onipresença e a onipotência, e agirmos como tal. Deus não criou doenças, nem o sofrimento, nem o mal, nem o demônio, nem os obsessores, nem a obsessão, coisa alguma. Criou uma lei que gerencia tudo isso e nós chamamos de harmonia, de amor. Agora sou eu o maestro da minha realidade, de acordo com os meus músicos, que são minhas virtudes, os meus instrumentos de expressão. Essa orquestra pode expressar a minha realidade íntima, se eu respeitar a vida por aqui. É o que Walter Franco, na música Serra do Luar, viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Que seu dizer seja sim, se for sim, e não, se for não. Muita paz. Até já.